Nós começamos a semana passada a estudar Efésios capítulo 4 e vamos prosseguir hoje na carta de Efésios capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, nós queremos meditar a partir do versículo 7. Contudo, nós vamos agora recordar um pouco daquilo que falamos a semana passada, porque fomos desafiados a assumirmos a nossa posição de prisioneiros em Cristo Jesus e a vivermos de forma digna da vocação que recebemos. E quando falamos disso na semana passada, falamos sobre os dons ativos durante toda a nossa vida, não é? Então, viver de maneira digna a vocação é não enterrar os dons, é não aposentar os dons espirituais, mas até o último dia da minha vida nessa terra, enquanto discípulo, Deus espera que eu use os dons espirituais, ganhos como presentes da parte dEle, para a edificação da igreja, para servir aos outros. E revelar essa beleza, não é, do exercício dos dons, na dimensão da unidade do corpo de Cristo, né, no exercício dessa vocação. Tudo isso conduzido pelo Senhor, o único Deus soberano que atua sobre nós, por meio de nós, e está em todos nós. Bom, nosso principal objetivo com essa série é que durante todo esse tempo o Espírito vá nos abrindo os olhos espirituais, fortalecendo o coração daqueles que já estão servindo, usando os seus dons, encorajando a você a afiá-los mais ainda para a glória de Deus, mas chacoalhando você, querido, que é um filho de Deus, amado de Deus, que já recebeu essa dádiva, esse dom espiritual, mas que precisa ativá-los para a glória de Deus. Agora um detalhe importante, tá? Talvez você esteja pensando assim, vem cá, mas eu tenho dons espirituais, eu já recebi dons do Espírito. Qual é a porta de entrada para que eu possa ter dons espirituais? Então, eu queria dizer para você que você recebe dons espirituais quando você é batizado com o Espírito Santo. E esse tema ele tem muita confusão, há muito o que se falar sobre batismo no Espírito ou com o Espírito, mas eu queria que você entendesse que momento é esse que nós somos batizados com o Espírito. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, olha lá esse versículo, diz que quando nós ouvimos o Evangelho e cremos na palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, o texto bíblico diz isso lá, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então esse texto ele é muito importante, olha lá. Primeiro, ele aponta que existe um processo para que você receba o Espírito Santo. Ele diz que você precisa o quê? Ouvir o Evangelho, mas precisa também o quê? Crer nele. O que é Evangelho, para você entender? É a boa notícia de que nós somos pecadores, estamos separados de Deus por causa do nosso pecado, mas Deus nos amou de uma maneira tão extraordinária que Ele providenciou uma forma de nos reconciliar com Deus. Ele enviou Jesus, o Filho dele, o Cordeiro imaculado, perfeito de Deus, veio à terra, entrou nessa terra como servo e como homem, não pecou, e pela pureza dele, ele foi o cordeiro que foi à cruz morrer para pagar a conta que eu devia. E quando Jesus foi àquela cruz, o sacrifício de Jesus, o sangue derramado, a Bíblia diz que quando nós colocamos a fé no ato da morte de Jesus na cruz, por amor de mim, não é? Eu sou remido dos meus pecados, lavado dos meus pecados, o arrependimento dos meus pecados e a fé no sacrifício de Jesus me torna justo diante de Deus. O que quer dizer isso? A ira de Deus estava contra mim, mas o ato de Jesus ir na cruz e assumir o meu lugar me coloca na posição agora de justo, não mais debaixo da ira de Deus. Amém? Amém, queridos? Quando você então ouve o Evangelho, a boa notícia então é essa, Evangelho, boas novas, é que Jesus veio e assumiu o meu lugar na cruz por mim. Então essa boa notícia, quando você coloca a sua fé nele, querido, você recebe o perdão dos seus pecados e você é adotado como filho de Deus. Agora preste atenção, nesse momento, a Bíblia diz que você é batizado com o Espírito. A expressão selo do Espírito aqui quer dizer isso.
O Espírito vem habitar em você. E é muito interessante porque Paulo usa o termo selo, se referindo ao contexto, quando as cartas elas eram seladas com o anel do rei, não é? E aquele anel que selava, ele era inviolável, você não podia fazer algo parecido, aquilo era intransferível, aquilo era único. E aquilo declarava que aquela correspondência, ela era uma identidade enviada por alguém que era autoridade, era o próprio rei. Então, quando nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, quer dizer que você foi marcado por um rei, um Deus, e que essa marca é inviolável, e que ninguém pode dizer que você não pertence a Ele. Nós somos propriedades de Cristo Jesus, amém? Amém? Agora escuta, nós não cremos aqui que uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, você se torna filho de Deus, que você perde essa salvação. Nós não cremos nisso, porque a salvação não é mérito, a salvação não tem a ver com o que eu faço ou não faço, tem a ver com a graça mediante a fé no sacrifício de Jesus, amém? Agora veja bem, a grande crise e se o cara lá, ele não permaneceu e morreu em pecado lá, e todo mundo diz, não, então ele não se converteu, então... Não... Gente, deixa esse assunto para Deus, pode ser? Pode ser? Você aceita só o fato de que Deus vai resolver isso? De que é Ele quem vai decidir isso? Querido, deixa isso com Ele, pare de fazer juízo. Já basta você saber da sua salvação. Cuida da tua. Amém? Tudo bem? Vamos combinar isso? Tá legal, amado? Agora, eu creio que... Não vou falar não para não criar confusão em vocês. Não, mas eu creio que uma das evidências é a permanência. E você desfruta da permanência de Jesus, já era. Você não consegue mais. Né? Glória a Deus. Como nós não conhecemos o coração do homem, né? Deixa com Deus. Ele sabe. Então, quantos aqui já receberam o Espírito Santo de Deus, já confessaram seus pecados, estão em Cristo? Você é uma nova criatura, amém? O Espírito veio habitar em você. Então, se o Espírito veio habitar em você, então você, olha só agora, presta atenção, você tem recebido de Deus dons espirituais como presentes. O dom não é do Espírito Santo, certo? O Espírito habita em você? Então, se o Espírito habita em você, você recebe dons espirituais, ok? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 7 em diante, para que a gente possa lidar com essa questão e perceber esta igreja que avança até que alcancemos a medida da plenitude de Cristo Jesus. Amém? Louvado e bendito seja o Senhor. Obrigado, amado. Muito obrigado. O texto diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olha lá, Deus quem dá os dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aí, se você quer estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Lê Efésios 1, de 20 a 23, para você entender isso em casa depois, tá? Porque aqui explica um pouquinho sobre essa questão de que Deus designou a Jesus como cabeça do corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas, Efésios 1, 20 a 23. O texto continua dizendo: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, marca isso na sua Bíblia, circula, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, circula para aí, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, circula para quê? Até que, circula de novo, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então nós vamos estudar hoje olhando de trás para frente, porque há uma lógica no processo que a igreja de Jesus precisa entender e viver, a fim de alcançar o objetivo maior que está proposto em Efésios 4.
Então vamos de novo voltar para o até que da semana passada. Vamos falar juntos? Até que alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Vamos falar isso? Até que alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Até que indica o alvo maior e final de Deus para a sua igreja. Que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, semanas passadas falamos sobre isso. Como nós estamos numa corrida espiritual, existe lá uma faixa indicando o final dessa jornada, e aquela faixa é o nosso até que. Você precisa perseverar, deixar Deus trabalhar a sua vida, deixar Deus usar os seus dons, deixar Deus construir a sua jornada, e Ele vai mexer na sua história como Ele quiser, mas nós vamos continuar focados que Deus está nos construindo e nos levando para um ponto final, até que alcancemos, vamos falar, a plenitude, a medida da plenitude de Cristo. De novo, até que alcancemos a medida da plenitude de Cristo Jesus. Então fala para o teu irmão aí, olha, querido, o propósito de Deus é que você chegue lá, na medida da plenitude de Cristo. Não desiste, não desiste. E amado, vão ter muitos obstáculos na jornada, mas não desista. Não desista. A pergunta então é: como é que Deus planejou essa jornada para nós chegarmos até lá? Ok? Quanto aos dons espirituais, como Deus vai construir a minha vida, porque nós somos a igreja de Cristo, né? Como Ele vai pegar esta igreja, Ele vai construindo e edificando para fazer chegar à medida da plenitude de Cristo Jesus. Então, existe um processo. Nós vamos ver esse processo hoje aqui. Primeiro, o texto diz que Deus designa dons específicos de capacitação entre os demais dons. Opa, importante. E é importante entender que nós não estamos dizendo que existam dons superiores aos outros, que porque você recebe tal dom, você está acima do seu irmão. Mas quanto à organização divina na edificação da sua igreja, Deus estabeleceu 5 ministérios, 5 dons espirituais para capacitar, para formar, e é Deus quem designa isso, dentre os demais dons. Olha lá, Efésios 4:11, e Ele designou alguns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E a igreja primeiramente precisa entender que Deus estabeleceu alguns, observou o texto? Alguns indica que não é todo membro, não são todos os membros que têm esses dons, certo, gente? Está claro isso? Mas dentre a igreja, alguns são chamados para este ministério. E eu queria rapidamente passar para você entender o que seria do apóstolo, do profeta, do evangelista, pastor e mestre. Agora, focando no apóstolo em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não acredito, na minha interpretação bíblica, que existam apóstolos como os 12 e Paulo. Eu não acredito. Porque a palavra diz que aqueles apóstolos, eles são diferentes pela perspectiva do que aconteceu com eles, que não aconteceu com mais ninguém. Primeiro, eles são testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. Segundo, eles foram chamados pelo próprio Cristo, separados pelo próprio Cristo. Terceiro, eles viram Cristo face a face. O próprio Paulo viu naquela visão, naquele encontro que ele teve. E quarto, eles sofreram, todos eles padeceram ao lado de Cristo por amor a Cristo. Agora, amado, então nós vamos falar de apostolado aqui na perspectiva de dons espirituais, não daquele tipo de apostolado. Mais do que isso, todos os apóstolos, quer dizer, não foram todos, mas na grande maioria, eles receberam revelação de Deus que se transformaram nos manuscritos das Escrituras. E não tem mais ninguém recebendo revelação nenhuma direto de Jesus, de Deus, para colocar na Escritura, porque ela já está completa, amém? Amém, gente? Então, muito perigo com esse apostolado que aparece aí, dizendo que recebeu a revelação de Deus.
além das Escrituras, porque isso é um grande risco. Tá, então aqui, que perspectiva é essa de apostolado aqui? É que no estabelecimento do reino e da igreja de Jesus, Deus derrama sobre alguns dos membros da igreja dons para capacitar. Ele designa, Ele quem derrama. Do apóstolo, e aí nós vamos usar a ilustração de uma obra, ok? O apóstolo é aquele, querido, que ele tem a visão da obra toda que precisa ser construída. Ele recebe de Deus essa revelação. É como se ele tivesse com um mapa na obra das mãos, que precisa ser construído. Ele é então aquele que estabelece do zero algo. Ou ele chega numa comunidade espiritual que está estagnada e ele recebe de Deus visão para ampliar aquela comunidade, e ele pega aquilo que tem e ele faz aquilo crescer, como se fosse uma obra que está parada, e ele entra lá e ele estabelece e ele faz aquilo crescer. Existe uma capacidade dada por Deus para empreender no reino de Deus. Está claro isso? Mais do que isso, o apóstolo ele tem a capacidade de reunir pessoas em torno dele, para que os dons sejam colocados em ação, para que aquela obra que está aqui no mapa seja construída, beleza? Joia, só que veja bem, aí nós vamos para o evangelista. Lembra que o Senhor está edificando uma igreja de pedras o quê? Vivas, certo? Sim, gente? Então o evangelista é aquele, querido, que vai lá para o mundo. E ele é aquele cara que vai atrás das pedras para construir a igreja, para edificar a igreja. É aquele cara que está queimando. E ele, dentro do corpo de Cristo, ele tem uma função muito forte de mobilizar a igreja para ir para fora, para alcançar pessoas. As pedras que até então sem Cristo estão mortas, certo? Então esse é o trabalho do evangelista. Vai imaginando uma edificação, querido. As pedras chegam. E agora elas chegam, em Cristo elas são vivas, amém? E aquela igreja que a gente já falou como uma construção, está sendo edificada pelo próprio Deus, ela precisa agora, essa pedra quando chega, de quê? São pessoas, certo? De amor e cuidado. Então nós estamos falando agora de quem? Do pastor. Do ministério do pastor. De amor e cuidado. Então ele vai pegar aquela pedra e vai cuidar daquela vida, daquela pessoa, para que ela possa ser encaixada no seu lugar devido. Agora veja bem, essa pedra, essa vida, chegou aqui cheia de carrapicho, chegou machucada, o que vai acontecer? O pastor vai tratar. Os que têm dons estão aí. Agora presta atenção, essa pedra vai ser encaixada naquela edificação. Aí chega o mestre ele vai fazer o quê? Opa, tem coisa distorcida aqui, vamos alinhar na palavra e tal. Ele vai começar a ensinar a palavra. E ele vai pegar aquela pedra viva e vai começar a transmitir conhecimento da palavra, para que ela possa ser moldada pela palavra, forjada pela palavra, tá? Então essa é a função do mestre nesse processo dessa obra. Agora, sabe quem é o profeta? O profeta é o cara do ISO 9001. O profeta é o cara que está passando na obra, no meio da comunidade, e ele percebe o seguinte: vem cá, mas tem alguma coisa errada com essa pedra, com esse tijolinho aqui. Tem uma crosta aqui que tem que ser tirada. Tem uma mentira aqui, tem uma verdade. E ele é aquele cara que aponta o que não está muito bem no lugar. E ele vai chamar a atenção de que aquilo precisa de correção para que se encaixe perfeitamente na edificação do corpo de Cristo. Que lindo é, né, gente, essa obra de Deus? Você percebe que um depende do outro e que é um time de Deus? Está claro isso? Uma das coisas bonitas, quando Deus me trouxe para cá, foi a experiência de eu ter vivido numa equipe pastoral em Curitiba e ter visto essa dinâmica de Deus usando os dons espirituais. E disse: Senhor, se algum dia o Senhor me der o privilégio de pastorear uma igreja, eu queria que o Senhor me desse pessoas, porque eu tenho certeza que os meus dons são limitados, Pai. E que o Senhor vai colocar homens de Deus com outros dons para que o exercício do ministério aconteça. Então, a primeira coisa importante de você entender é que no corpo de Cristo, numa comunidade espiritual, Deus vai escolher, designar dentre alguns homens com dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém, gente? Esses são melhores do que os outros? Não, eles têm responsabilidades diferentes, apenas isso. Segundo lugar, olha só, o texto diz assim, vamos lá, é um raciocínio contínuo.
Deus estabeleceu na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha só, com o fim, segundo ponto nosso, olha lá. Para que Deus levanta esses ministérios, esses 5 ministérios? Com o fim de equipar os santos. É isso que está aí no teu versículo 12, parte A, é isso? Guarda isso no teu contexto bíblico. O que seria equipar o rebanho? O que seria capacitar o rebanho? A ideia aqui, querido, do grego, essa palavra, ela é muito profunda. Por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho juntos, amém, gente? Nós estamos com a missão de alcançar vidas para Jesus. Então pega a ideia, por exemplo, de uma rede de pesca, porque do grego essa é a indicação mesmo. Essa palavra pode ser interpretada dessa maneira. Quando você vai pescar, eu não sei quem já pescou aqui, mas os pescadores que estão usando continuamente uma rede de pesca, ele tem a responsabilidade de, antes de ir para a pescaria, ele conectar, ele garantir que cada parte daquela cordinha da rede esteja o quê? Entrelaçada, certo? Não tenha desconexão entre elas. Por quê? Porque quando ele lançar lá, para que seja efetivo, precisa todos estarem conectados e juntos. E quando lança a rede, puxa, se existem desconexões, você perde o propósito e não alcança o objetivo. Então presta atenção. A função desses 5 ministérios é ajudar o corpo de Cristo a se conectar na interdependência dos dons, para que juntos nós possamos avançar no reino de Deus, lançando a rede para alcançar uma multidão de pessoas para a glória de Deus. Isso significa que nós precisamos estar ligados. Esse trabalho, ele não é individual, ele é coletivo. Ele é coletivo. Agora, querido, é importante a igreja entender, então, que tanto a liderança pastoral de uma igreja, quanto o povo que são ministros de Deus, precisam crescer nessa jornada de se equiparem juntos, de serem treinados. Ou seja, a igreja, a liderança, esses 5 ministérios têm a responsabilidade, mas o povo tem que entender e querer crescer, e querer ser equipado, e querer ser encorajado a isso. Quando você tem uma igreja que não cuida disso, você vai criando uma série de liderança disfuncional. Esses dias nós estávamos com um pastor e ele nos passou um mapa muito interessante, e a gente sentou, olhou, cara, isso é o que a gente crê. Aquilo ganhou nome, a gente trouxe para vocês verem aqui, olha só. Esse processo de nós treinarmos uns aos outros, de sermos equipados, né? Vai passar por isso. O que você tem que fazer nesse processo de equipar? Você precisa dar 3 coisas, pelo menos. Na verdade, nós já olhamos para isso aqui, falando 4 coisas nós fazemos aqui. Primeiro, você precisa envisionar as pessoas. Ou seja, você precisa entender por que ele faz o que ele está fazendo, por que ele é chamado para fazer o que ele está fazendo. Por exemplo, as pessoas que servem na nossa comunidade, limpando esse lugar aqui, zelando por esse lugar, tratando com todo mundo de carinho, coordenado pela nossa querida Rô, deixa eu falar para vocês aqui, fazem isso sabendo que é um ministério. Para elas não estão limpando cadeira. Para elas não estão limpando o banheiro. Para elas, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão conectadas a uma visão muito maior, que é: nós queremos amar a cidade de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, e compartilhar o amor de Jesus com eles. Você acredita que o ambiente limpo faz parte disso, sim ou não? Então elas não estão limpando, elas são parte de algo muito maior, faz sentido? Agora, quando você não entende isso, o teu sentimento passa a ser, cara, você se cansa porque você só está limpando. Quando você não tem visão, acontecem grandes problemas. Agora, você dá visão, mas você também capacita. Você treina, você ajuda a pessoa a fazer aquilo da melhor maneira possível, certo, gente? Você vai qualificar a pessoa para a missão. Mais do que isso, você dá visão, você qualifica, depois você chama a pessoa e diz o quê? Vai,
vai no nome de Jesus. E o quarto E que a gente não colocou aqui, porque aqui está o empoderamento, né? O envisionamento, empoderamento e o enviar. O quarto E para nós é o encorajamento, que é a prestação de conta, estar ao lado para a pessoa continuar na jornada em meio aos desafios. Isso a gente faz aqui. Então presta atenção, quando você envisiona, olha lá, vamos olhar isso aqui. Quando você envisiona, não dá capacitação, só dá visão para ele e não envia, sabe o que você forma na igreja? Você vai formar um sonhador. O cara está o tempo dizendo assim, vamos fazer isso, dá para fazer isso, tal. Mas o cara não é capacitado e ele nunca é enviado, então ele vira na igreja sonhando. Um dia, quem sabe. Então olha que responsabilidade. E aí quando você vai mais, pode ir descendo, você envisiona, você dá capacitações para ele, mas você não envia, sabe o que você faz? Você deixa a pessoa frustrada. Nesse processo, você vai ter gente que já foi capacitado, tem a visão, mas ele nunca é liberado para ir. Terceiro, quando você não dá visão nenhuma para ele, mas você põe esse cara para capacitar tudo, esse é o que faz todo tipo de curso. Tudo que aparece ele faz. Mas ele nem recebe visão e nem enviado. Sabe o que é que se faz com ele? Torna ele uma ovelhinha gorda no meio do rebanho. Não tem ovelha gorda aqui não, né, gente? Mas olha que risco. Deixa eu te falar. Você que está indo de curso em curso, cuidado. Você precisa pegar toda essa capacitação, você precisa ter a visão que Deus tem para esta igreja, aliado com o ministério dos dons que Ele tem para você. E você precisa ir, senão você vai ficar uma ovelhinha gorda, bonita, charmosa, mas improdutiva no reino. Não serve, né? Porque, lembra lá? Essa vocação precisa estar em exercício constantemente. Agora, quando você não dá visão, mas dá capacidade, você envia a pessoa, mas ela não tem visão, sabe o que você faz com essa pessoa? É uma pessoa pressionada. E mais do que isso, sabia que essa pessoa ela sofre a pressão do medo? É assim. Porque essa pessoa aqui é aquela que ela fez um monte de curso, foi enviado, mas ela não sabe nem por que ela está fazendo o que está fazendo. Aí a pessoa, ela tem medo da pessoa chegar assim, Ricardo, por que você está fazendo? Explica tudo. Ele tem medo, porque ele não sabe a visão. Ele na verdade está fazendo por obediência, alguém mandou ele fazer o curso tal e ser enviado para lá, mas ele não tem visão do que ele está fazendo. E ele vive uma pressão tremenda. Mais do que isso, quando você não capacita, quando você não empodera, mas você envia esse cara. Não tem visão nem capacidade, você manda alguém que vai criar problema. Vai dar rolo. Querido, pode pegar isso aqui e estruturar dentro da tua empresa, é a mesma coisa. Olha lá o princípio, se você dá visão, mas não dá capacitação e envia o cara, você enviou um cara limitado. Ele sabe por que ele está fazendo, ele está doido, ele é corajoso, mas ele é incapacitado para produzir na dimensão do que Deus tem. Então como é que a gente quer formar a liderança aqui, gente? Olha lá, é desse jeito, você precisa entender o porquê que você faz, para que nós estamos fazendo, isso é visão. Aí você vai ser capacitado, mas aí você vai cheio do Espírito Santo, querido, para isso. Sabe que tipo de liderança é essa? Liderança saudável, liderança alegre, liderança motivada. É isso que nós acreditamos aqui. A pergunta é, que tipo de líder você é? Você se identifica aqui dentro da igreja de Jesus? Como é que você se sente? Deus estabeleceu líderes para equipar os santos. A pergunta é, mas equipar para quê? O texto continua, numa ordem. Para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Esse é o objetivo da sua capacitação. Não é para nós termos mais conhecimentos, que nós fazemos capacitação. Não é para agradar, não, queridos, nós somos capacitados para colocar a nossa vida no serviço, na obra do ministério. É isso que Deus nos chama, porque a obra não pode parar. Deus está construindo o edifício espiritual através de cada um.
A pergunta é: você já tomou o seu lugar nessa edificação? Quando a gente entende que há um lugar que é meu, escuta aqui, diz para o teu irmão, mas diz com convicção: existe um lugar no reino de Deus que ninguém pode ocupar, só você. Fala para ele isso. Fala, mas fala com convicção. Só tem um lugar. Tem um lugar. Sabe o que vai acontecer se você não assumir esse lugar? Queridos, vai fazer falta. Presta atenção, vai fazer falta. Por que você acha que a palavra de Deus traz a igreja e faz uma analogia com o corpo? Porque nós entenderíamos melhor o que ele queria dizer. Pega seu braço aí, pega, faz assim, olha para ele, olha para ele. Agora imagina o seu braço dizendo: eu não vou mais a partir de hoje agir. Eu não vou. O cérebro pode fazer o que eu não vou mais. Não existe essa possibilidade, né? Que o cérebro manda o comando, ele obedece. Agora presta atenção. Não é insano isso? Agora, se pudéssemos fazer isso, vamos partir para outro. Se você realmente não tem o braço, o que acontece? O corpo sente falta? Então, queridos, quando você que recebeu o dom espiritual, e você é uma mão, você é uma orelha, você é um olho, você diz: eu não vou funcionar, não quero funcionar. Eu estou chateado, eu já cansei de igreja, de pastor, de não sei o quê, estou chateado. Deus tenha misericórdia da tua vida. Porque você é um membro vivo desse corpo. E quando você não coloca a sua vida à disposição dele, o corpo sofre. Então entenda, existe um lugar no reino de Deus que ninguém vai assumir, ele é seu. Ele é seu, Deus conta com você nisso. E nós estamos orando aqui, querido, que durante essa série, você levante, em nome de Jesus, porque não tem a ver com o teste, gente, em nome de Jesus, não tem a ver com a liderança dessa igreja, tem a ver com o Senhor que te deu dons espirituais e te capacitou. É para a obra do ministério, querido, é para a obra. Se não está sendo usado para a obra, é inútil no reino. Isso é sério. Agora vamos lá, terminar. Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de equipar os santos para a obra do ministério. Como é que termina o texto aí? Para que haja o quê? Edificação no corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa é a sequência espiritual do processo necessário para uma igreja ser edificada. Deus faz dessa maneira simples, prática, objetiva. Agora vamos fazer o caminho de volta. Para você entender como o raciocínio é lógico e simples. Para que a igreja seja edificada, olha lá, é preciso que os santos estejam servindo na obra do ministério, certo? Estão comigo? Mas para que os santos estejam servindo na obra do ministério, eles precisam ser equipados, certo? Pelos ministérios que Deus deu. Mas para que esses ministérios equipem, Deus precisa derramar dons do Espírito. Então há uma dinâmica de Deus para com essa igreja preciosa e maravilhosa. Então vamos voltar aqui e concluir dessa maneira. Olha comigo aqui. Vamos voltar para o até que. Eu queria olhar com você. Até que, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Essa palavra maturidade aqui ela é importante ser explicada. O termo grego indica, presta atenção, homem sem qualquer deficiência, teleios, completo, que atingiu a medida da estatura de Cristo Jesus, da plenitude de Cristo. Então, amados, até que uma igreja madura seja formada, reflita a imagem de Deus, Deus vai continuar trabalhando isso.
Agora, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha, o texto continua, versículo 14 a 16. Que não sejamos mais infantis, do grego, que não sabem sequer falar. Dá uma olhada para você dentro do contexto do reino de Deus. Você se percebe menino ainda, criança, infantil, levado de um lado para o outro pelas ondas, ou jogado de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia. E um dos maiores perigos hoje no Brasil, da igreja brasileira, são as pessoas se convertendo, elas não conhecem a palavra de Deus, elas não estudam a palavra de Deus, elas não conhecem o Cristo, elas não têm experiência de fé, e eles se manifestam, e eu não estou dizendo que não sejam cristãos, mas eles estão sendo levados de um lado por outro, por todo o vento de doutrina, e muita gente se machucando. Percebe que o texto diz, até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento de Jesus. Presta atenção, aqui ele está falando de um trilho. Unidade da fé, ele está falando de experiências reais de fé com Cristo. Conhecimento de Jesus, ele está falando sobre o conhecimento da revelação de Deus, sobre quem Jesus é. Então a vida cristã, ela não é só conhecimento, mas ela não é só experiência de fé, não é? Senão você vira um fanático ou você vira um legalista. A vida cristã eu conheço um Cristo vivo pela palavra, e na minha jornada de obediência ao que Ele manda eu fazer, eu tenho experiências profundas de fé. Então você é construído espiritualmente pelo conhecer o Cristo da palavra, a palavra que revela o Cristo, mas obedecendo é que você tem as experiências de fé. É só pela obediência. Deixa eu te falar, conhecimento de Deus não significa, conhecimento sobre Deus não significa conhecimento de Deus. Está claro isso? Você pode conhecer profundamente sobre Deus nas Escrituras, mas se você nunca obedecê-lo, você jamais vai ter experiência de fé. E o alvo de Deus na construção nossa é que nós cheguemos à unidade da fé, que é conhecemos pela experiência e do conhecimento do Cristo vivo pela palavra. Quando isso acontece, Deus nos tira da condição de menino, de infantis, levados pela astúcia. Esse termo é muito forte do grego. Eu quero que você entenda aqui o que diz no grego. Quer dizer o seguinte, levado pela conduta inescrupulosa e esperteza dos homens que induzem ao erro. A palavra erro aqui do grego é planes, significa basicamente perverter, fazer perambular, iludir, enganar. É o que está acontecendo com o Brasil gospel de hoje. Ninguém conhece o Cristo da palavra, a palavra de Cristo, ou muito pouco se conhece. Se quer ter muita experiência com esse Deus sem base na palavra, e o que acontece é que você vai sendo pervertido pela esperteza dos homens que induzem você ao erro. E aí nós vamos perambulando, iludidos, sendo enganados, porque não conhecemos a palavra e nem o Cristo da palavra. O texto diz então, antes, seguindo a verdade, aqui andando de acordo com a nova e verdadeira fé que você tem agora, em amor, todos os dias, em todas as palavras proferidas, cresçamos em tudo. Observa o texto, o detalhe. Cresçamos em... Gente, não é numa área, é em tudo. Sabe o que significa isso? Que Cristo, quando olhou para você e para mim, Ele disse assim, eu vou pegar você por completo. E eu vou fazer tudo novo na tua vida, se você deixar. Tudo, pensa que tudo. Que Ele vai te preencher, te completar. E tudo dEle, em você, vai fazer surgir algo novo e belo. Oh, meu Deus, que igreja maravilhosa, hein? Que noiva Ele está preparando, hein? Ele quer fazer isso, queridos. E Ele diz dele, todo o corpo, ajustado e unido, dele, cabeça, Jesus, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Dá uma cotovelada e diz assim, na medida que você faz a sua função, meu irmão, nós vamos chegar lá. Fala para o teu irmão isso aí. Só vai acontecer se todos nós fizermos a nossa parte. 3 perguntas.
finais. Você vê algum membro dispensável nesse projeto de Deus? Diz assim, não. Você vê algum membro desconectado do corpo? Não. Você vê algum membro funcionando sozinho, sem o restante do corpo? Não. Você vê algum membro parado, isolado, aposentado, descansando? Não. Vamos ver então o gráfico, como é que fica? É isso aí o caminho que nós temos. É isso aí. Deus estabeleceu 5 ministérios lá. Esses 5 ministérios, querido, Deus designou, tá? Com o fim de, vamos dizer juntos? Preparar os santos para a obra do ministério, para que haja edificação da igreja, até que todos, olha o todos lá, todos alcancemos a medida da plenitude de Cristo Jesus. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Vamos olhar para a plenitude agora? Porque você está há 2 semanas ouvindo até que alcancemos a plenitude. Vamos falar juntos isso? Até que alcancemos a plenitude de Cristo Jesus. Você quer saber agora o que é plenitude? Porque é para lá que nós estamos correndo, amém? A palavra grega, pleroma, quer dizer o quê? Até que a plenitude, alcancemos a medida da plenitude de Cristo, quer dizer, até que a natureza divina e seus atributos sejam vistos em nós. Até que a natureza divina e os atributos de Deus sejam vistos em nós. Sabe o que é isso? A gente andando na terra, Deus trabalhando a gente e as pessoas olhando e vendo em você e em mim atributos divinos e glorificam ao Pai por causa das boas obras e da vida que você reflete Cristo. A gente atrai o mundo assim, gente. Você crê? Eu olho para mim, o meu sentimento assim é Deus. Eu quero mais. Você imagina uma comunidade espiritual caminhando nessa direção? Cada um de nós sabendo para onde estamos indo. Eu quero essa plenitude. Imagina. Deus em mim, esperança da glória, gente. Você quer isso para você? Vamos orar? Feche os seus olhos. Se você quiser estudar mais sobre plenitude, 5 textos, 6 textos para você ler depois. Efésios 1, 22, 23. Efésios 3, 19. Efésios 4, 13 que lemos. Colossenses 1, 19. Colossenses 2, 9 e 10. Textos extraordinários. E o texto de 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 4. Esse eu quero ler para você. E a gente termina com ele. Lá em 2 Pedro 1, diz assim. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Pensa que os dons do Espírito Santo foram promessas de Deus para nós, tá bom? Mas tem muito mais de preciosas e grandiosas promessas. Para que por elas vocês se tornassem participantes da plenitude de Deus. Aqui já traduzido, da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Nada menos do que isso. Vamos orar? Pai, ninguém tem a possibilidade de viver isso sem Cristo Jesus, mas estamos aqui como tua igreja, como teu corpo, como uma família de Deus, como edifício espiritual, como rebanho do bom pastor. Nessa noite, Pai, a nossa oração é: Senhor Deus, sonda os nossos corações.
Perdoa-nos, Pai, pela nossa passividade ou comodismo, ou mesmo pela nossa rebeldia de coração para com a Tua palavra e para com os Teus planos para nós, Senhor. Pai, eu rogo hoje à noite aqui, Senhor, que haja arrependimento no meio da Tua igreja, que haja um confronto profundo de cada discípulo contigo, Senhor, com o Teu Espírito e com a Tua palavra, de que nós não podemos nos recusar a exercer a vocação que o Senhor nos deu e os dons que o Senhor nos presenteou. Nós não podemos. O Senhor derramou, Deus, dons de capacitação, para que possamos ser capacitados, já pelo Teu Espírito, mas pela comunidade espiritual, para a obra do ministério, para que haja edificação de Cristo, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Cristo Jesus, e alcancemos a medida da plenitude de Cristo Jesus. Deus, eu não sei como vai ser isso até o último dia da nossa vida, mas eu quero dizer isso para o Senhor hoje. Mas eu clamo que esse seja o clamor e a oração de cada um de nós. Eu quero deixar, eu quero buscar de todo o meu coração viver isso, Senhor, de tal maneira que a natureza divina, a Tua natureza e os Teus atributos sejam vistos na minha vida, Pai, para a glória do Teu nome. Faz isso com a Tua igreja preciosa, e bendiremos e diremos que só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Vamos terminar com essa canção, agradecendo a Deus, agradecendo por toda a graça que Ele nos deu. Fica em pé e canta essa canção. Te agradeço, agradece pela graça, pelos dons do Espírito Santo sobre a tua vida, por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer, é tudo graça, eu te agradeço. Cada um de nós foi escolhido para esse ministério, para essa igreja preciosa. Tudo que era seu e me fez viver. Acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. Percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando. Ele já deu tudo o que nós precisamos. Tempestade se passou quando eu ouvia só tua voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu, depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço.
Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você só voltará a viver de maneira plena quando você voltar a atuar com os dons do Espírito. Ele derramou graça sobre você. Então usa, reparte para a glória de Deus. E a vida voltará a você. Deus abençoe.